Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está no livro de Isaías, capítulo 48, versículo 18, e diz assim: Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio, e a sua justiça como as ondas do mar. A desobediência tirou a paz e a justiça no mundo, e pode tirar de nossas vidas também. O mundo perdeu a paz, que seria como um rio perene, e a justiça, que seria constante, como as ondas do mar. Ou seja, paz e justiça em abundância. O que mais vemos hoje é um mundo clamando por paz e a injustiça reinando por todas as áreas da sociedade. E não adianta clamar por paz e justiça. É preciso ir à origem, de onde surgiu, de onde foi gerado tudo isso, que pelo texto de hoje está bem claro que foi a desobediência. O mundo hoje colhe os frutos da desobediência. Tudo que está acontecendo nesse mundo foi porque deixaram de obedecer ao Senhor e até mesmo deixaram o Senhor de lado. E o que nós vemos é uma sociedade agindo segundo o seu coração, segundo o que eles acham ser correto. Nos exílios, Israel reconhecia sua culpa e entendia que estavam na escravidão por desobedecerem, e aí eles se arrependiam e Deus os trazia de volta para a Terra Santa, de volta para a sua presença. Sempre foi assim. Eles voltavam a ter paz quando eles voltavam a obedecer o Senhor. Você sabe que aquilo que roubou a tua paz foi fruto da tua desobediência. Muita coisa foi consequência de não ter consultado a Deus antes de tomar aquela decisão. E longe de Deus, nós somos tratados com a injustiça que reina no mundo que não obedece a Deus. No versículo de hoje diz que Deus tem paz e justiça à vontade para os obedientes. Ele sempre ofereceu isso ao seu povo. A paz que ele tem para nós é como um rio perene, como a constância das ondas, a sua justiça. Mas em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 e 27, nos diz que Deus sempre ofereceu o melhor para nós. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes ordeno. Olha só, Deus disse que existe bênçãos para aqueles que cumprem os seus mandamentos. E continuando nesse texto, você vai perceber que aos desobedientes sempre virá as maldições descritas no capítulo 28 do livro de Deuteronômio. E lá está um relato da condição atual do mundo, que insiste em viver na desobediência. Leia Deuteronômio capítulo 28 e você vai ver naquelas maldições a descrição do mundo atual. Nós vivemos debaixo de maldições porque nós desobedecemos ao Senhor. E isso é grave porque essas desobediências, elas vão afetar gerações futuras que vivem debaixo de maldições por conta de seus ancestrais, dos seus avós, e foi passando de pai para filho, e por desobediência essas pessoas nem percebem que estão desobedecendo ao Senhor, acham que a vida é isso mesmo e acham que é natural, porque elas não têm um contato com o Senhor nem com sua palavra,
para perceberem que elas estão erradas. Quando o rei Josias mandou fazer uma reforma no templo do Senhor, eles encontraram o livro da lei. E eles, quando leram, eles ficaram chocados e eles entenderam porque eles estavam passando por tudo aquilo. O rei Josias rasgou as vestes quando leu aquilo ali. Ele disse, isso é muito grave. Nós precisamos voltar a fazermos uma aliança com o Senhor. E aí eles fizeram uma grande reforma espiritual. Neemias, diante de uma cidade destruída, ele resolveu fazer jejum e oração, fazendo com que o povo voltasse a obedecer ao Senhor, voltasse para a aliança que o Senhor fez com eles, para que eles não mais vivessem na escravidão ou tendo a sua cidade destruída por desobediência. É muito sério a desobediência. Se nós desobedecemos à vontade do Senhor, nós caímos nas mãos deste mundo que é injusto, que é um mundo sem paz, e por isso nós corremos o risco de viver como as pessoas do mundo que não conhecem a Deus e vivem desesperadas, sem paz, e vivem angustiadas e vivem debaixo de maldições. Mas o povo de Deus não. Deus tem a paz como um rio e a justiça como as ondas do mar para nos dar. O povo de Deus é diferenciado. Os que obedecem ao Senhor, eles são diferenciados e eles conseguem viver no mundo com toda a sua falta de paz e injustiça, mas dentro do seu coração reina um Espírito que lhes traz a paz. E por isso a gente não enlouquece diante de tantos problemas, de tantas injustiças e de tantas desigualdades. E também nós não esperamos nada desse mundo, porque nós entendemos que esse mundo jaz no maligno. Aqueles que obedecem aos mandamentos do Senhor, eles são abençoados com a paz. E eles conseguem ter os seus olhos fitos no Senhor, na certeza que é do Senhor que virá a sua justiça. Mesmo que eles caiam em alguma injustiça, eles esperam no Senhor. É o Senhor que nos justifica. Então, nós ficamos tranquilos. Nós não esperamos nada desse mundo. Se nós não esperamos nada desse mundo, esse mundo não consegue nos decepcionar, porque nós não estamos esperando nada desse mundo. Toda boa dádiva que o cristão recebe vem do alto, porque o nosso socorro sempre virá do Senhor. Portanto, a solução do mundo não está no desarmamento, em políticas de segurança, em acordos de paz entre países, mas precisamos nos voltar ao Senhor e obedecer os seus mandamentos, pois lá em Apocalipse, essas são as características do povo de Deus nos últimos dias. Apocalipse 14, versículo 12 diz, aqui está a perseverança dos santos. E quem são os santos? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Os que obedecem têm paz e um advogado fiel, Jesus Cristo, o justo. Se você atravessou o sinal verde, não tem por que você ficar preocupado esperando uma multa. Se você está obedecendo às leis, se você não roubou nada de ninguém, você pode dormir em paz. Se você não está enganando ninguém, você sente a tranquilidade no seu coração. Você é abençoado com paz, porque você está fazendo a coisa certa, mesmo que isto custe um alto preço para você, mesmo que você tenha que perder muitas coisas, mesmo perdendo, o cristão consegue ter paz, porque ele fez a vontade do Senhor, ele obedeceu ao Senhor. Não basta temer a justiça dessa terra. Nós precisamos temer a justiça de Deus, porque um dia estaremos diante da sua presença. E aqueles que obedecem ao Senhor
eles entram no tribunal divino tranquilos, na certeza de que Jesus os justificará. Até mesmo quando nós erramos, imediatamente o Espírito Santo nos avisa para que nós venhamos a nos arrepender, para que aquela culpa não seja imputada a nós, mas seja lançada para longe, nas profundezas do mar. E aí nós somos perdoados e a justiça de Cristo é colocada sobre nós. Talvez tudo que você esteja vivendo nesse momento seja fruto somente da desobediência, porque você não fez. Talvez você não esteja com saúde porque você desobedeceu às leis de saúde que Deus deixou na sua palavra. Talvez você esteja endividado hoje porque você não obedeceu às orientações de finanças que Deus deixou na sua palavra. Talvez você não esteja em paz porque você esteja desobedecendo os mandamentos do Senhor. Talvez você esteja em adultério, talvez você esteja pegando algo que não é seu, talvez você esteja desejando mal para o teu próximo, talvez você esteja adorando outros deuses e agora quer que o Senhor te dê paz. A solução para que nós tenhamos a paz e a justiça é nos voltarmos para o Senhor e obedecermos ao Senhor. Se tivermos uma vida de desobediência até agora, nós podemos nos voltar para o Senhor e refazer essa história, até mesmo para que as futuras gerações sejam abençoadas pela nossa atitude de hoje. Peça ao Espírito Santo para fazer essa reforma na tua vida. Peça ajuda ao Espírito Santo para que ele te convença do pecado, onde foi que você errou, o que você fez que desobedeceu ao Senhor, para que você se arrependa e para que você se volte para o Senhor. Ainda estamos vivendo o tempo da graça, ainda é possível se reconciliar com o Senhor. Faça isso e tenha paz no seu coração. Faça isso e viva debaixo da justiça do Senhor. Faça isso e você vai ver como é possível ter paz perene como um rio. Vamos orar por isso? Deus querido, se em algum momento nós te desobedecemos, ajuda-nos através do Espírito Santo a reconhecermos onde foi que erramos, para que possamos nos arrepender, para que possamos mudar de atitude, para que possamos viver uma vida segundo as tuas ordenanças. Como Isaías falou, como Daniel falou e tantos outros patriarcas falaram, o mundo, o povo, o teu povo pecou e nós habitamos no meio de pessoas de impuros lábios, pessoas que se voltaram contra o Senhor. Mas nós não podemos fazer uma reforma no mundo, no teu povo, mas nós podemos começar a partir de nós. Então, Espírito Santo, nos convença dos nossos erros, para que a gente faça as pazes com o Senhor e desfrute da paz, para que o Senhor se levante como aquele que nos justifica. Ajuda-nos, Senhor Deus, a reconhecermos os nossos erros, a voltarmos a fazer a Tua vontade, que é santa, boa e agradável. O Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida, mesmo sem a gente entender, mesmo que muitas vezes a gente não concorde com os Teus mandamentos, com as Tuas ordenanças, porque a nossa cabeça é muito limitada, a gente não consegue entender muita coisa, mas nós queremos obedecer porque nós sabemos que se vem do Senhor é coisa boa, é para o nosso bem, é para a edificação de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Perdoa-nos, Senhor Deus, às vezes que te entristecemos com as nossas atitudes. Perdoa-nos porque muitas vezes seguimos o nosso coração, que é enganoso. Seguimos os nossos instintos. Por minutos de prazeres, nós cometemos tantos erros. Perdoa-nos porque somos uma geração distraída, Pai.
Uma geração que vive na internet, que perde tempo com séries, com filmes e não buscam o Senhor como deveriam e por isso não sabem qual é a tua vontade e saem cometendo erros um atrás do outro. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos levantarmos como uma geração que guardam os mandamentos e tem a fé em Jesus. Essa geração que foi descrita em Apocalipse, que é a geração dos últimos dias, nós queremos ser esse povo que se levanta para fazer uma reforma espiritual nesse mundo, a começar por nós. Que toda reforma, todo reavivamento que o mundo precisa, que comece em nós. Que eles vejam em nós o primeiro exemplo, que sejamos uma faísca onde formos e que possamos colocar fogo em todos os que estão próximos de nós, chamando eles a um reavivamento espiritual tão necessário para que possamos nos destacar como povo de Deus nesta terra, pois o mundo tem rido do teu povo, tem debochado dos santos. Ajudas, levanta o teu povo com o poder do alto, que o Espírito Santo nos encha de tão grande autoridade, que as pessoas percebam que nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, nós obedecemos os teus mandamentos e temos a fé em Jesus e a fé de Jesus. Nos abençoa nesse novo dia, que a gente não faça o que todos fazem, mas que a gente ande na contramão dessa vida, obedecendo ao Senhor, mesmo que para muitos pareça que nós somos fanáticos, somos fundamentalistas, legalistas, não importa o nome que eles dão a cada um de nós. Para nós o que importa é como o Senhor nos vê, como o Senhor nos chama. E queremos ser considerados como povo de Deus, pelo Senhor. O título que o Senhor nos dá é mais importante do que o título que esse mundo nos concede. Dá-nos a tua paz como um rio perene, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.